Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós recebemos aqui no estúdio do Pensar Agro para falar sobre biodiesel e bioquerosene o nosso professor Donato Aranda, professor de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro e consultor na União Brasileira de Biodiesel e Bioquerosene, UBRABIL. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, excelente oportunidade, Zan, de estar aqui no Pensar Agro. Vai ser muito prazeroso para mim conversar com vocês sobre um assunto que sou apaixonado, que é o biodiesel. O diesel é um produto fóssil, altamente poluidor. O biodiesel é uma proposta implantada a nível nacional que é sustentável e altamente rentável sobre a parte econômica e social. Qual é essa realidade do biodiesel a nível nacional em termos de produção, de importação e comercialização no nosso território? Perfeito. Veja, Izan, em primeiro lugar, acho que é interessante para o nosso público a gente fazer uma analogia com o etanol, porque na década de 70 o Brasil foi um dos pioneiros na implantação do etanol na matriz energética, na matriz de combustíveis de transporte no mundo. Somos pioneiros. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, produz até mais do que o Brasil, adotou basicamente o nosso programa. E o biodiesel tem muita similaridade, porque também é um combustível renovável, um biocombustível, só que ele foi desenhado, ele foi preparado para os motores diesel, né? Enquanto que o etanol para os motores do ciclo Otto, como nós chamamos, que são os motores a gasolina. E então o biodiesel ele é comparável com o diesel fóssil, diesel de petróleo. E eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre características do diesel fóssil. Você me falou e me perguntou se o diesel é poluente, né? Na verdade, o diesel é mais do que poluente. O diesel é um produto, segundo não a minha pessoa, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é um produto cancerígeno. Cancerígeno? Ele possui os chamados, parece um palavrão de um químico aqui falando, né? Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Todo diesel produzido no mundo tem essas moléculas que são assumidamente, reconhecidamente cancerígenos. Então, né? quando nós abastecemos o diesel 500 e o S10 também, tem esse? Sim, tanto no S10 com S500, como o S500. A diferença é que no S10 existe um controle. O S10 você pode ter no máximo 8% desses compostos. E o S500, que também é conhecido como diesel comum, né? Tem postos que você entra, aparecem diesel comum e S10, diesel S10. O diesel comum é o S500. Por que tem S500 e S10? É o teor máximo de enxofre. Uma das características do diesel, de todo diesel de petróleo, é a presença de enxofre. S é o símbolo na tabela periódica do elemento químico enxofre. Então, 10 significa 10 partes por milhão, ppm de enxofre no máximo. E o S500, que é o diesel comum, é muito mais tolerante ao enxofre. Ele tem até 500 partes por milhão de enxofre. O enxofre também é um grave problema do diesel, porque você, ao queimar o diesel, você está queimando concomitantemente enxofre também. Então, no escapamento dos veículos diesel saem óxidos de enxofre que são altamente poluentes, né? Por exemplo, o contato dos óxidos de enxofre com a umidade das nossas narinas, da nossa pele, ou quando chove, produzem ácidos. O ácido sulfúrico, né? Que é bem conhecido. Então, a chuva ácida está associada ao enxofre e problemas respiratórios bem associado, categorizado como devido ao enxofre. Quanto mais enxofre, pior. Poderíamos associar um alto índice de câncer na sociedade em função desse? Sim, inclusive isso é muito bem reportado por várias instituições independentes e idôneas, né? Por exemplo, a empresa de pesquisa energética, que é um órgão oficial do governo brasileiro, fez um estudo bastante amplo relacionando
de que maneira o diesel fóssil, eles pegaram como exemplo a região metropolitana de São Paulo, que é a maior região metropolitana do Brasil, e calcularam as centenas de mortes anuais causadas por esse combustível, pelo diesel. Isso é calculado, né? Não só as mortes, mas os afastamentos por problemas respiratórios, que não necessariamente levam a óbito, mas levam a problemas muito sérios de saúde pública, Perfeito. inclusive, saúde de uma forma geral, mas inclusive mensuraram, calcularam os gastos que o governo tem por termos diesel na nossa matriz energética. O biodiesel, ele tem zero de enxofre. E ele também é zero, né? O enxofre é um dos problemas. O biodiesel também não tem zero, não tem nenhuma quantidade daquelas outras moléculas que não são enxofre, que são os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são altamente cancerígenos. Então, como eu vinha dizendo, você tem um problema do enxofre, é um problema 1. Está associado à poluição, sim. Está associado à saúde? Também. Perfeito. Tem um segundo problema, que são os aromáticos cancerígenos, presentes no diesel S10, no máximo 8%. E no diesel comum, S500, você nem tem, de acordo com a especificação brasileira, um controle de quanto que é o máximo tolerável, permitido. Simplesmente ele está lá e ninguém sabe dizer quanto está. Certamente é mais do que esse 8%, porque é um diesel menos refinado, o S500. É um diesel mais bruto. Então, certamente ele tem mais do que os 8%. Então, isso são problemas muito sérios, né? E, além disso, o Brasil importa, mais ou menos por ano, 14 bilhões de litros de diesel todo ano, Importação. Importação. Apesar de produzir, extrair, produzir e refinar no Brasil, ainda tenho que importar Sim, essa quantia para atender o mercado interno. exato. Nós temos várias refinarias da Petrobras, por exemplo, que produzem diesel, né? Em Araucária, em Paulínia, em Cubatão, no Rio de Janeiro, na Reduc e alguns outros mais. Porém, não é suficiente para abastecer o país com diesel. O Brasil é um país que tem essa característica de ser um país intensivo em diesel pelas estradas brasileiras, né? Nós não temos tanta malha ferroviária, então a gente consome basicamente o caminhão, e o caminhão é diesel, né? Não tem muita alternativa. Então, nós importamos 14 bilhões por ano de litros, a boa parte da Rússia, que é até questionável quanto à qualidade, né, desse combustível, e vários países, inclusive da América Latina, não usam mais o S500, usam apenas S10, que é um pouco menos poluente. Ele ainda é poluente. Ele tem enxofre? Tem. Mas Ele tem os aromáticos cancerígenos? Tem, mas um pouco mais controlado. No Japão, nos Estados Unidos, na Europa, é completamente banido esse diesel comum. O 500. O S500. Você não encontra S500 nos Estados Unidos, na Europa. Quem costuma viajar não vai encontrar na bomba, garanto a vocês, na estação de combustíveis, né, no posto, não vai encontrar o S500, somente S10 no máximo. E mesmo o S10, comparado ao biodiesel, o biodiesel não tem enxofre, não tem os aromáticos cancerígenos. Apenas para mencionar dois problemas muito sérios, né, relacionados a isso. Além disso, tem questões, Issan, por exemplo, específicas do Brasil. Nós adotamos o biodiesel desde 2008. Desde 2008, que todo diesel brasileiro tem 2% de biodiesel. Naquela época era 2%. Começamos com 2% em 2008. E ao longo dos anos fomos aumentando. Atualmente, nós temos 14% de biodiesel no diesel. Ano que vem passaremos em março de 2025 para 15% de biodiesel, o que é excelente, né? Nós temos mais de 60 fábricas no Brasil, ou seja, nós temos muito mais fábricas de biodiesel no Brasil do que fábricas de diesel, que são poucas da Petrobras. Professor Donato, vamos esclarecer o que é biodiesel. Ah, ok. O que é biodiesel e de onde ele é gerado esse biodiesel? Perfeito. O biodiesel é um derivado principalmente de óleos, né? E esses óleos no plural, você tem o óleo de soja, tem o óleo de fritura usado, né? São
centenas de milhões de litros. Que pode reutilizar. Exato, e isso era simplesmente jogado, lançado nos esgotos, né? Perfeito. Causando mais poluição. Perfeito. Isso já há alguns anos é transformado em biodiesel. Então a gente tem uma reciclagem, uma economia circular perfeita. E a gordura animal também, né? Mais de 1 bilhão de litros de biodiesel por ano são produzidos a partir de sebo bovino, Que de gordura de maravilha. porco, de sebo de vários outros animais. E também era um problema, né? O Brasil é um grande produtor de carnes, mas o objetivo não é exportar a gordura, é exportar a carne. Então, esse excesso de gordura do animal era enterrado. Nós temos vários relatos e fotos de aterros sanitários que recebiam gordura animal antes do advento do biodiesel. Hoje, o sebo virou uma commodity praticamente. O Brasil exporta, inclusive, para os Estados Unidos, uma parte da gordura animal. E no Brasil, é uma grande fonte de biodiesel. O que era poluidor, hoje é sustentável, utilizado com tecnologia pelo agronegócio para ser sustentável. É sustentável e substitui. Veja, se não fosse biodiesel, a nossa importação de diesel que segue existindo, eu falei dos 14 bilhões de litros, seria mais de 20, porque nós produzimos atualmente e consumimos anualmente cerca de 8,5 bilhões de litros de biodiesel. Se não existisse o biodiesel, a gente estaria importando mais de 20 bilhões de litros de diesel. Então você produz no Brasil utilizando matérias-primas renováveis que eram até poluentes, que é o caso do óleo de fritura, né, que era lançado no esgoto, não é mais. Pelo menos uma redução enorme, né, nesse envio dos óleos de frituras para o esgoto, para a rede de esgoto. E o melhor, né, você gera também empregos no interior, porque ao contrário das refinarias de petróleo, que estão muito próximas do litoral. E por que estão próximas do litoral? Porque o nosso petróleo basicamente é de offshore, né? É de alto mar. Nós temos pouco petróleo em terra. Ou então o Brasil importa, né, diesel e chega aonde? Chega no litoral, chega nos portos. Perfeito. Então a maior parte de toda a rede de diesel está no litoral. Ao contrário da rede de biodiesel que está no interior. Porque ali que nós temos a gordura animal, ali que nós temos a soja, que é um grande e importante matéria-prima para a produção. O caroço de algodão produz um óleo excelente para o biodiesel, é uma outra fonte importante. No norte do Brasil, no nordeste, nós temos o dendê, a palma, como uma outra fonte importante para o biodiesel. Então, o biodiesel é um derivado de óleos e gorduras, né, através de uma reação química. Hoje são 60 usinas produzindo no Brasil. Nós estamos consumindo 8,5 bilhões de litros, como eu já falei, mas a nossa capacidade de produção, as nossas usinas hoje, se quiserem, né, e se tiver um programa que apoie, nós temos capacidade hoje acima de 12 bilhões de litros de biodiesel. Então, rapidamente a gente pode aumentar essa produção nacional de biodiesel. E aí você vai estar substituindo por um produto importado, cancerígeno, poluidor, que é o diesel, e gerando empregos no Brasil. Ação social pelo agronegócio na produção de biodiesel. E principalmente empregos no interior do Brasil. Sem então, dúvida. a descentralização, né? Você diminuir, mitigar a migração para as grandes cidades. Então, gerando no interior do país um produto que tem uma alta demanda, né? Sem combustível, o país não anda, a economia não roda. Então, para nossa expectativa aqui é que o biodiesel venha sendo agregado nessa fonte energética aí na área de transporte veicular, até atingir um nível que não há necessidade de importação do óleo diesel da Rússia, com alto teor de enxofre, cancerígeno, para ser substituído por um produto que é produzido pelo agronegócio, sustentável e com alta responsabilidade socioambiental. Exatamente. E uma coisa também interessante, né, já que eu mesmo provoquei aquela comparação do biodiesel, do diesel, com o etanol na gasolina, é que quando nós tivemos a experiência do álcool, do etanol, a gente sabe que no começo houve problemas de adaptação, né, dos motores, dos veículos, né? O biodiesel, ele é muito mais semelhante quimicamente à molécula principal do diesel
do que a comparação etanol-gasolina. Então, eu vou dar um exemplo, né? Nos Estados Unidos, é extremamente comum o uso do B20 na maioria dos estados americanos. Na Indonésia, que é um dos países que mais cresce no mundo, eles estão com B35, 35%. Quando o senhor fala B20 e B30, significa que acrescentou na mistura 20% de biodiesel e 30% de biodiesel? É um jargão que a gente usa no setor de biocombustíveis, né? Perfeito. Mas foi muito bom ser perguntado. B20 significa 20% de biodiesel, que é o que usa nos Estados Unidos. Na Indonésia é o B35 atual, porém o governo da Indonésia... A Indonésia, só para dar um parênteses, é um dos países que mais cresce no mundo, né? É uma economia muito pujante. Em termos de economia, de crescimento econômico, o pessoal diz que é a nova China, né? E eles aprovaram B50, ou seja, 50%, metade do consumo de diesel será de biodiesel nesse país, Indonésia, que é o maior produtor hoje de biodiesel do mundo. O Brasil está praticamente empatado com os Estados Unidos em segundo lugar. E veja, o que é interessante é que até esses teores de B20, até B50, não há necessidade de adaptações do motor, né? Você pode usar basicamente os principais motores diesel sem adaptações. Então, o que o senhor está dizendo é o seguinte, que todas as empresas produtoras de veículos de motor diesel, eles já vêm preparados para usar o biodiesel sem nenhum transtorno, sem nenhum problema. Sim, assim é nesses países. No Brasil, nós temos o apoio 100% da produção de veículos, inclusive a Anfávia assume que até o B15, que é o que está programado para o ano que vem, não há problema algum. Isso porque foi feito, né, alguns anos atrás, testes de longa durabilidade, testes quase com um ano rodando com vários veículos. Praticamente todas as montadoras aderiram a estes testes, coordenados pelo Ministério das Minas e Energia, ou seja, pelo governo federal, e chegaram à conclusão que até B15, que foi o que foi testado anos atrás, estaria ok. Nós estamos assim em fase quase final de aprovação no Congresso Nacional de uma nova lei, a Lei Combustível do Futuro. Nessa nova lei está previsto até B25, 25% de biodiesel no diesel, porém também se exige que se façam testes em campo aqui no Brasil para esse teor mais elevado. Mas é bom dizer que em outros países do mundo esse dever de casa já foi feito e eles aprovaram. Nos Estados Unidos até 20% e na Indonésia até 50%. 50%. Né? Tem algum caso já em andamento que é 100% biodiesel nos motores? Sim, exatamente. Podemos citar alguns casos de empresas grandes, como o grupo Amage, aqui no Mato Grosso, como a JBS, né, uma empresa de alimentos, como a empresa Potencial no Paraná. Eles possuem muitos caminhões, uma distribuidora de combustíveis também. Tem também uma fábrica de biodiesel, a maior do Brasil, inclusive, e todas essas empresas estão testando o B100, 100%, 100% biodiesel. Isso, em caminhões da Volvo, principalmente, da Scania. Nesse caso, há pequenas adaptações que foram feitas nesses veículos para utilizar 100% de biodiesel. Tratores, colheitadeiras. É importante mencionar, né? A Valtra, por exemplo, de tratores, ela diz que a maioria dos seus equipamentos, dos seus veículos, principalmente agrícolas, já é de fábrica autorizado para utilizar 100% de biodiesel. Que maravilha. Há vários geradores também, empresas de geradores elétricos, né? Não sei se todos sabem, mas nessa turnê daquela banda Coldplay, quando estiveram no Brasil, eles têm que usar geradores elétricos, né? Para, no caso de uma falta de energia, ter um backup, e eles usaram geradores com o B100, com 100% de biodiesel. 100% biodiesel. A área de outros transportes aéreo e marítimo. Excelente pergunta, Issan. No caso do marítimo, recentemente, né, o marítimo sempre usou um óleo chamado de óleo bunker, que é um óleo ainda mais poluidor do que o diesel, porque tem teores de enxofre ainda maiores. Porque o conceito vai estar em alto mar, então deixa poluir lá fora.
a atmosfera, não vai causar tanto prejuízo quanto nas cidades. Mas é lógico que você está, na prática, de qualquer maneira, lançando carbono para a atmosfera, né? Que é um outro problema também. Carbono fóssil, né? Derivados de petróleo. E agora existe uma iniciativa global de substituição do óleo bunker por biodiesel, inclusive. Então, no Brasil, a Petrobras já está fazendo alguns testes usando biodiesel na navegação. No caso da aviação, aí existe um sucedâneo específico, né? Um substituto específico, que não é o biodiesel, mas é o bioquerosene. Inclusive, a Ubrabio, né? A União Brasileira do Biodiesel e do Bioquerosene, tem como associadas à Ubrabio não só empresas de biodiesel, mas a Gol Linhas Aéreas, a Azul é uma recém-associada da Ubrabio, a Boeing, né, uma das maiores empresas do mundo, também associada da Ubrabio, exato. E por quê? Porque é nosso interesse promover o bioquerosene no Brasil. Ainda não temos, nenhuma fábrica de bioquerosene no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, há várias, há muitos voos comerciais feitos com bioquerosene. Eu visitei, por exemplo, muito próximo ao aeroporto de Los Angeles, na Califórnia, uma empresa que produz e entrega o bioquerosene para eles. A United, uma empresa aérea comercial, tem muitos voos saindo de Los Angeles que só abastece com bioquerosene. Então é uma realidade. E como a aviação é um negócio global, e existem muitos acordos globais, por isso que a Azul e a Gol estão nessa, há interesse de promover, né, o quanto antes. E todo mundo sabe que o Brasil é um dos maiores produtores das matérias-primas. As matérias-primas principais para a produção do bioquerosene também são essas oleaginosas, que a gente faz o biodiesel, e tem até uma vantagem: o bioquerosene você pode fazer a partir até do etanol. Existe mais de uma rota para se produzir bioquerosene. Então você pode fazer de óleos? Pode. Pode fazer de etanol? Pode também. É a chamada rota álcool to jet. Então você pode produzir, e o Brasil certamente será um dos maiores produtores, porque nós temos os dois. Nós somos grandes produtores de soja, que é uma oleaginosa, e nós somos o segundo maior produtor mundial de etanol. Então a gente pode ser um grande, não só produtor de bioquerosene para o mercado doméstico brasileiro, né? A nossa aviação doméstica, mas para exportar também, né? Para exportar bioquerosene para a Europa e para os Estados Unidos. Então, é um grande potencial que vai gerar muitos empregos no Brasil, em empregos de alta qualidade, né? Porque é um negócio que envolve uma transformação um tanto mais complexa, né? Do que simplesmente o negócio de se produzir grãos e exportar. Então, é um beneficiamento, né, na cadeia muito importante que vai agregar valor ao agro no Brasil. Professor Donato Aranda, quando essas informações são repassadas para o Parlamento, o Congresso Nacional, existe alguma resistência ainda para regulamentar esse setor com uma nova legislação? Sempre existe resistência, porque, veja, falamos agora há pouco da importação de diesel e lógico que para o país isso é péssimo, né? A gente está gerando emprego lá na Rússia, enquanto poderíamos estar gerando no interior do Brasil, nessa descentralização da geração de empregos. Mas certamente a gente tem que usar o racional. Alguém está ganhando com isso. Perfeito. E alguém vai deixar de ganhar com essa substituição. E no mínimo tem algumas forças aí contrárias agindo dentro desse projeto. Perfeito. Então sempre há resistência, mas a boa notícia é que, por exemplo, esse projeto de lei que eu comentei agora há pouco, o projeto de lei Combustível no Futuro, ele, por exemplo, ele já foi votado na Câmara dos Deputados, ele foi aprovado com larga margem, tanto pelos deputados do governo quanto da oposição. Então, há um consenso de que trata-se de um produto que não tem uma coloração ideológica nem partidária. É realmente um programa para o país, né? Tanto que, como eu disse, nós estamos com biodiesel na nossa matriz desde 2008. Houve várias mudanças de governo nesse espaço de tempo e a gente continua firme, crescente, né, numa crescente, com o B14 indo para o B15, já pensando agora nesse novo projeto de lei em 25, e aí a gente espera que daqui a alguns anos a gente possa chegar ao B30
e vamos crescendo, porque há espaço para isso. Não é? A gente traz um benefício, são tantas externalidades, eu falei aqui do emprego, eu mencionei o estudo da empresa de pesquisa energética, que significa mais biodiesel, menos mortes, menos afastamento por problemas respiratórios, né, principalmente. A gente teve dias agora bem frios, né? Até em Cuiabá eu soube que fez frio, mas em São Paulo e no Rio tivemos realmente frios assustadores, né? Sim. E nesses dias tem o fenômeno da inversão térmica. São nesses dias em que você tem uma concentração ainda maior do monóxido de carbono, dos particulados, aquela fuligem que sai principalmente dos motores diesel, dos caminhões. Quem já não ficou atrás de um caminhão e tomou aquela baforada de fumaça negra, não é? Aquilo são motores diesel. Na gasolina é muito difícil você ter um veículo, só quando ele está queimando, realmente está querendo bater o motor. Mas um veículo diesel, infelizmente, ele é mais poluidor e a grande solução para isso, porque ele é muito eficiente, ele aguenta muito mais carga pesada do que o motor a gasolina, então ele é importante, ele tem uma utilidade, sem dúvida. A solução é usar cada vez mais biodiesel. Não tem enxofre, não tem os compostos aromáticos, né? Não tem aquela geração de particulados que eu falei, que é aquela fuligem, aquela fumaça negra, que no inverno ele aumenta a concentração, então você respira aquilo impregna o seu pulmão, e cada vez mais, isso, nós temos casos de câncer de pessoas que nunca fumaram. Isso é um dado concreto da Organização Mundial de Saúde, isso certamente está associado, dito pela OMS, dito pela empresa de pesquisa energética, está sim associado. Há muitos estudos do pessoal da USP, Universidade de São Paulo, que estuda especificamente os efeitos desses poluentes na saúde pública, né? O pessoal da medicina da USP estuda isso. Então, há uma farta literatura, é factual, são fatos e dados que comprovam isso. Então, a solução é a gente substituir por um produto em que o Brasil é vocacionado, que gera emprego no campo e que a gente deixa de importar. Vai desagradar alguém? Vai desagradar algum grupo, mas é um consenso. E, inclusive, até os nossos congressistas estão convencidos de que realmente é a melhor solução. Maravilha. O biodiesel, o bioquerosene, ele é sustentável, ambientalmente correto, gera emprego, distribuição de renda e é realizado pelo agronegócio brasileiro. Sem dúvida. É um golaço do agronegócio. Golaço do agronegócio. E o processo de verticalização, de agroindustrialização, nós estamos dentro dessa fase aí importantíssima. Professor, nós estamos chegando no final. Passa rápido. É mesmo. Mas eu gostaria aqui que fizesse as considerações finais aí para a gente finalizar o programa. A principal consideração final que eu gostaria, Sam, é que a gente pudesse divulgar cada vez mais essa realidade. O mundo quer uma transição energética e poucos países têm as vantagens que nós temos, né? Várias safras no ano. Os Estados Unidos não tem isso. E os Estados Unidos se tornaram o maior produtor de etanol do mundo, né? Eu estive em eventos há 20 anos atrás nos Estados Unidos em que eles falavam o caso brasileiro. O Brasil era continuamente mencionado. Nós éramos o maior produtor de etanol, para dar um exemplo do mundo, e os Estados Unidos começaram a olhar para a gente e falar assim, poxa, o que esses caras estão fazendo no Brasil é bom demais, vamos fazer isso aqui. E rapidamente eles produzem hoje praticamente o dobro do etanol que o Brasil produz, né? E nós temos condições de abastecer o mundo com etanol, o mundo com biodiesel e agora com bioquerosene também, porque nós temos mais terras aráveis do que eles têm, nós temos um clima que permite, ao contrário deles, né, que tem um inverno muito rigoroso, nosso inverno perto do inverno deles não é nada, que faz na prática que a gente consiga mais safras, então no mesmo espaço de terra você consegue produzir mais. Perfeito. Então as suas vantagens são muito grandes. O que falta no Brasil, na minha opinião, é a comunicação dessa realidade para a sociedade brasileira em si, para que cada vez a gente apoie mais isso, né? É bom para todo mundo. É bom para as grandes cidades, porque tem um ar mais limpo, mas é bom para o campo,
que gera emprego de qualidade, de alta renda, agrega-se valor ao agronegócio. Então, é fundamental que a gente divulgue mais isso, programas como o seu possam cada vez mais conscientizar para que isso possa crescer em passos largos. Veja, Donato, você não está gostando desse crescimento, já vai para B15, daqui a pouco para B25? Pois é, mas a Indonésia também começou antes da gente e hoje está pensando no ano que vem, pensando não, o governo deles assume V50. Então, a gente pode, Sam, ser um pouco mais arrojado. Perfeito. Essa é a mensagem final. Vamos ser mais arrojado, vamos acelerar, vamos catalisar. Eu trabalho como engenheiro químico, como pesquisador na área de catálise, que é um acelerador de reações. Vamos acelerar isso aí, vamos aumentar isso mais rápido. As resistências existem que às vezes fazem com que a gente retarde mais o crescimento desse programa. A gente pode acelerar, temos toda a condição, temos infraestrutura, isso vai ser bom para o país. Muito obrigado. Professor Donato Aranta, muito obrigado por estar aqui conosco, prestando essas informações. Nossos agradecimentos. E agradecemos a você que nos acompanha e que a fonte infinita do amor incondicional possa transbordar as nossas vidas de paz e alegria. Até a próxima.